Olá, 25 de setembro de 2018, as principais notícias desta terça-feira estão aqui na TV Difusora. Em Imperatriz, homem que matou mulher com tiro na cabeça presta depoimento e diz que disparo foi acidental. Dor crônica afeta quase 40% dos brasileiros. Veja no Bom Dia como muitos deles têm conseguido superar o problema. No esporte, próxima edição da Copa do Nordeste tem várias mudanças. E no estúdio eu recebo o prefeito de Pinheiro, Luciano Genésio, que faz um balanço da gestão. O Bom Dia Maranhão está começando agora. 7h02, terça-feira, e você ligado aqui na TV Difusora, estamos começando o Bom Dia Maranhão, começando mais um dia, né? Graças a Deus, estamos juntos, unidos aqui através da informação, a informação na velocidade que você precisa para começar bem o dia, tá onde? Aqui, claro, na TV Difusora do Bom Dia Maranhão. Já Eduardo Ericeira vai atualizar você com as principais notícias de hoje. Nós temos hoje, inclusive, a continuação de uma programação que se estende até sexta-feira, de uma semana que é inclusiva, uma semana que vai falar das pessoas com deficiência e na educação, uma ação prevista também para o dia de hoje. A gente vai já falar sobre esse assunto aqui no Bom Dia. Silvão Alves está chegando para trazer para nós as principais informações do mundo policial. Laércio Júnior fala de esporte, Diogo Coutrinho é o nosso comentarista de política, já falando com a gente aqui também, com algumas decisões, inclusive tomadas aí pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público do Estado também. Já você vai saber aqui no nosso Bom Dia Maranhão. São 7h02. Ontem nós acompanhamos, por exemplo, a entrevista coletiva que foi dada pela candidata Maura Jorge. Os detalhes daqui a pouquinho também aqui no Bom Dia para você e a agenda dos candidatos para esta terça-feira. Mas nós começamos o Bom Dia Maranhão de hoje falando sobre um problema que afeta quase 40% da população brasileira, a dor crônica. Na busca por tratamento, muitos pacientes têm conseguido bons resultados com uma combinação de técnicas. A cada 10 pessoas no Brasil, quase 4 sofrem com alguma doença crônica. Muitas vezes são considerados apenas sintomas decorrentes de problemas de saúde. Mas quando se torna persistente, crônica, aí passa a ser classificada como doença. E podem ser de vários tipos ou áreas do corpo. As mais comuns são as dores lombares, nas articulações, pescoço, face, boca, neuropatia e dores de cabeça. O fisioterapeuta trabalha exatamente com o equilíbrio muscular e uma especialidade da profissão é a osteopatia, uma técnica com metodologia e filosofia que visam restabelecer a função das estruturas e sistemas corporais, agindo através da intervenção manual dos tecidos, indicado para quem tem dor crônica. Na osteopatia nós vamos iniciar pela avaliação, onde nós vamos examinar o paciente para entender qual é a origem da dor desse paciente. Após esse entendimento, vão ser selecionadas algumas técnicas, que podem ser técnicas cranianas, técnicas viscerais, ou seja, em órgãos, técnicas estruturais, que envolvem articulações, músculos, tendões, ligamentos. Após essa seleção, aí sim, essas técnicas vão ser empregadas para que o corpo do paciente, o organismo do paciente tenha a capacidade de se autorregular, de se autorrestabelecer. Isso se chama de homeostase. A reeducação postural global, a RPG, ajuda na continuidade do tratamento, uma grande aliada. Ele é indicado tanto nas dores agudas quanto nas dores crônicas, né? Porque ele é um método que se baseia em 3 princípios fundamentais. Que primeiro é um princípio da individualidade, né? Onde nós temos que entender que cada ser humano é único e reage de formas diferentes, né? O segundo princípio da causalidade, onde nós buscamos a real causa, ou seja, a raiz do problema, o que está ocasionando aquela dor, e o princípio da globalidade, onde nós tratamos o paciente como um todo, ou seja, de forma global. Então, esses 3 princípios garantem um tratamento eficaz e eficiente. 30 milhões de pessoas no país relatam sentir algum tipo de dor crônica, aquela que persiste por mais de 3 meses. 28% das pessoas afetadas estão no Nordeste. A região Sul é a mais afetada, com 42%, Sudeste 38%, Norte 36% e o Centro-Oeste 24%. O Arthur está dentro desta estatística. Passou pelo tratamento tanto pela osteopatia como pela RPG e tem bons resultados. Antes de fazer a quiropraxia, eu cheguei aqui no consultório com muitas dores, cervical, lombar, posterior da perna, e graças ao tratamento do Dr. Igor, saí bem melhor, quase 100%, se não posso dizer 100%, e hoje eu estou fazendo um tratamento com a doutora Michele,
em relação à postura, que antes eu tinha dor, e sentia dores e tinha a postura errada. Hoje eu não sinto mais dores e quero tratar da minha... E muitas vezes é possível evitar que as dores passem a ser contínuas. O paciente, quando está com dor, ele não pode se automedicar. Se ele precisa do medicamento, ele precisa da orientação do médico para que possa prescrever o medicamento adequado. E praticar atividade física sempre é muito bem-vindo. Nosso corpo ele foi feito para se movimentar e sempre importante ter os cuidados posturais também, não levantar de qualquer forma, não se abaixar de qualquer forma, ter os cuidados na ergonomia, no trabalho, a cadeira que você senta, ou seja, são uma série de fatores que são importantes para que você possa ter saúde e evitar essa dor crônica, combater a dor crônica. Nós vamos continuar falando de saúde aqui. No Maranhão, altas temperaturas são registradas, você sabe, nessa época do ano, né? E aí veio uma preocupação a mais. Como se proteger do sol? Especialistas afirmam que não devemos descuidar. O Adriano corre na praia pelo menos 3 vezes por semana. No início ele não tinha tanto cuidado com a pele. E foi assim que começaram a surgir alguns problemas. No rosto, por conta de eu não usar esse horário que é inapropriado, a partir das 10 horas o sol é mais danoso, né? Mas eu criei esse hábito de correr essa hora do dia. E agora eu estou usando essa proteção por conta dessas manchas que apareceram. Quem pratica atividade física e se expõe ao sol precisa também se preocupar com a pele e evitar sérios problemas de saúde a médio ou a longo prazo, como câncer. Esse empresário que sempre pedala pela orla conta com uma ajudinha extra quando se esquece de passar o protetor. Protetor solar à vontade. Esse vai conservar realmente a saúde. Quando eu esqueço, a esposa lembra toda vez. Com certeza. Devido às temperaturas cada vez mais elevadas, especialistas alertam que a qualquer hora do dia é indispensável o uso do protetor solar. É importante usar o protetor a todo instante e o sol, quanto mais você conseguir se afastar do meio-dia, né, até as 9 da manhã, depois das 4 da tarde, mais seguro, menos malefícios ele vai trazer para a saúde da nossa pele. A Filomena nos conta que tem a pele muito sensível. Por isso, além do protetor, ela costuma adotar outros cuidados antes de encarar os raios solares. No meu caso, né, que eu tenho a pele muito branca, né, é muito importante, fora que não fica marca, né, porque você vem às vezes com uma roupa, vem com outra e ia gerar várias marcas, né, e a camisa protege. Em dias assim, ensolarados, é preciso ficar atento ao fator de proteção, que deve ser de no mínimo 50. Segundo dados da Associação Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, o Brasil responde por 23% do mercado de protetores solares do mundo. Mas será que todos esses produtos à venda são de fato confiáveis? Os que são vendidos em farmácias, que têm um controle da Anvisa, eles são confiáveis, a gente tem que procurar conhecer que protetor está usando, qual o fator de proteção, qual o tipo indicado para cada área do corpo. Então, são protetores confiáveis, inclusive pesquisas de vez em quando testam esses protetores, às vezes nos surpreende com alguma coisa negativa, mas ajuda até a manter protetores de boa qualidade no mercado. São 7h09, não perca a hora, 7h09. Confira agora o nosso giro de notícias. Morreu nesta segunda-feira o bacharel em Direito Roberto Elísio Coutinho de Freitas, acusado de agredir a própria mãe de 84 anos em maio do ano passado. O caso foi registrado por meio de vídeos gravados pela companheira do acusado. Roberto teria passado mal no sistema prisional da capital maranhense e foi encaminhado até o Hospital Clementino Moura, o Socorrão 2. Ele foi preso no dia 26 de maio no município de Raposa, após agentes da Polícia Civil e representantes do Ministério Público cercarem a residência onde morava com a mãe, em um condomínio de casas da região metropolitana de São Luís. Deve sair em até 30 dias o laudo do Instituto Médico Legal de Santa Inês, que vai atestar a causa da morte do detento Francisco Viana Silva, de 19 anos. De acordo com a polícia de Santa Inês, não houve registro de ocorrência ainda pelo fato da morte se tratar, aparentemente, por causa natural. Somente o laudo do IML vai indicar o que teria provocado a morte de Francisco Viana, que aconteceu no sábado pela manhã. Um homem identificado como Walter Borges Pereira, de 24 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira com grande quantidade de drogas e dinheiro dentro da própria residência Imperatriz. Com o suspeito foram apreendidos 1,5 kg de crack, uma quantia superior a R$3.000, 3 aparelhos celulares, além de documentos e outros objetos. No local também foi encontrada uma criança que foi amparada pelos policiais e encaminhada ao Conselho Tutelar, onde recebeu atenção e cuidados.
Nós vamos agora à região Tocantina. As informações direto de Imperatriz com Luiz Carlos Lima. Bom dia, Luiz. Muito bom dia, Alberto. Bom dia a todos. Olha, prestou depoimento ontem à polícia Kerlisson Pereira Dantas. Ele é suspeito de ter assassinado a mulher na frente da filha do casal. O crime aconteceu na madrugada da última quarta-feira. O depoimento de Jocélio Kerlisson Pereira Dantas durou aproximadamente 2 horas. Ele está sendo investigado pelo crime de feminicídio. Na última quarta-feira, dia 19, Jaine Ferreira, de 18 anos, esposa de Jocélio, foi morta com um tiro na cabeça. Após o ocorrido, o investigado fugiu do local, mas foi encontrado na cidade de Peritoró. Ao gravar com nossa equipe de reportagem, Jocélio afirmou que o crime não teve motivação específica. Eu achava que a arma estava sem balas e não houve também motivação, porque nós estávamos num momento bom do nosso relacionamento, num momento de pânico, num momento de aflição. Qualquer um pode sair, sim, pode procurar ajuda, foi isso que eu fui procurar. De acordo com o delegado responsável pela Delegacia de Homicídios, Praxísteles Martins, o caso continua sendo investigado e à espera dos laudos periciais para as conclusões finais. Com a reunião de todos esses dados, a gente vai montar a dinâmica e tentar estabelecer se essa versão por ele apontada, se ela se coaduna com a dinâmica que vai ser desenhada a partir da reunião desses dados fornecidos pelos peritos. Um homem está sendo investigado por prática ilegal da medicina aqui em Imperatriz. Em uma das pacientes, o falso médico causou um prejuízo de R$ 700 pelo pagamento de um exame que nunca foi feito. Em janeiro desse ano, em um único dia, ele teria atendido 9 pacientes. O falso médico pediu R$ 1.000 para realizar uma biópsia, aqui mesmo, dentro da unidade. Ele falou, comenta com seus filhos, pede para seus filhos, para ele ajudar, que quanto mais rápido, melhor. A espera pelo resultado dos exames que elas acreditaram que foram feitos aqui em janeiro desse ano durou 5 meses. Foi aí que a família descobriu que estava sendo enganada já pela 3ª vez. Depois da consulta com o falso médico e de pagar pela simulação de um exame que nunca foi feito, a paciente ficou aguardando o resultado que nunca ia chegar. No mês de junho, passou mal. Foi trazida às pressas para Imperatriz e foi atendida no Socorrão. De lá, foi encaminhada para o Hospital Macro-Regional, onde, enfim, o problema foi identificado e a cirurgia foi feita. E devido ao excesso de confiança, ele começou a fazer consultas fora da área de Imperatriz, em nome do Dr. Paulo. Corre como um caso outro qualquer, alguém que está provavelmente falsidade ideológica, que está se passando por um médico. Começa na próxima quarta-feira o Salimp, Salão do Livro de Imperatriz. No Centro de Convenções, os preparativos estão entrando na reta final. A equipe de montagem segue firme. Os estandes já estão quase todos prontos. A gente espera, na verdade, que as pessoas possam vir, né? Possam vir para curtir a programação, que já é tradicional, mas também para comprar livros, né? No ano passado, a feira contou com a presença de mais de 120 mil visitantes. E entre compra e venda, foram comercializados mais de 90 mil exemplares. E isso durante 9 dias de evento. Para este ano foram montados 62 estandes com a participação de 30 empresas, que já estão ansiosas para a edição da Feira 2018. Gera emprego, né? Toda a economia de emprego também, a contratação das empresas que vêm de fora, elas contratam as pessoas para trabalhar aqui também, isso é importante, que gera esse emprego. Este ano a feira acontecerá entre os dias 27 de setembro até o dia 6 de outubro. É isso, Adalberto, a gente volta com você aí no estúdio. Obrigado pelas informações, estamos de volta aqui no estúdio agora com o Silvan Alves. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Silvan, você viu aí na reportagem lá de Imperatriz, né, o depoimento do Jocélio, e ele afirma que o tiro, a arma disparou acidentalmente no caso da morte da companheira dele. Lá, esse caso de feminicídio, mais um aí registrado. Esse caso foi na semana passada, né? E o Jocélio Kerlisson, ele foi autuado em flagrante porque a polícia usou o instrumento da perseguição contínua. Ele já foi preso aqui em Peritoró, né, um dia depois da prática do delito. Ele fugiu ainda durante a madrugada, embarcou numa van, ele foi de moto até Santa Luzia, e de Santa Luzia ele embarcou numa van
e foi interceptado isso aí já na chegada do depoimento dele, que durou cerca de 2 horas, onde ele confirmou a versão que ele já tinha dado, de que foi um disparo acidental e que depois ele teria perdido a arma. No outro momento ele teria dito que essa arma ele jogou no Rio Tocantins, enfim. Não é? O certo é que esse caso causou uma comoção muito grande lá na região tocantina, em função dele mesmo ter ligado para a família da vítima, né? E comunicado que ela estava morta, não é, que ele havia assassinado, havia praticado o crime. A polícia já sabe, no andamento dessa investigação, que o relacionamento já era tumultuado, ela já não queria mais o relacionamento e tinha medo, por ser ele um indivíduo de um comportamento bastante violento, né? Tanto é que ele acabou indo e tirando a vida da vítima. Ele está à disposição da justiça, tem 30 dias agora para que o delegado Praxísteles ele possa concluir o inquérito e enviar a justiça já com o acusado preso. Ô Silvão, nós falamos aqui no programa, você falou no Bandeira 2 também, daquele roubo ao caminhão dos Correios lá em Açailândia. Pegaram mais 3? Pegaram mais 3 pessoas, acabaram sendo presas. Inclusive esse trio aí, a Carla, que é a dona de uma kitnet, a Carla, juntamente com o companheiro dela, o Leonardo Souza, e o Jonathan. Olha, esse é o interior da kitnet dela, onde haviam vários objetos, inclusive aparelhos de telefone celular, muitos aparelhos eletroeletrônicos, né, o desmanche das caixas que geralmente são colocadas as embalagens para que o caminhão possa transportar esses objetos, e aí eles foram autuados em flagrante também, como parte dessa quadrilha presa na Operação Rastreio 2. Já o assalto a esse caminhão foi no sábado à noite, quando eles levaram o caminhão para uma estrada vicinal e tiraram toda a mercadoria, toda a carga, e depois já no domingo já tinham 9 pessoas presas. A polícia trabalhou muito rápido, uma operação conjunta Polícia Federal. Por que Polícia Federal? Porque os Correios é uma instituição da União, do governo federal, e aí a competência também da Polícia Federal. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar, né, foram lá, conseguiram prender 9 pessoas ainda no domingo, e ontem, na segunda-feira, mais essas 3 acabaram sendo presas. A suspeita da polícia, que essa é uma quadrilha muito grande, numerosa. Ontem a gente falava sobre isso, o grau de organização que eles têm. Tem monitoramento, olheiro, né, para seguir o caminhão na estrada, e o olheiro vai nos postos de combustível, conversar com os caminhoneiros para pegar informação, ver qual é a carga mais valiosa que está sendo transportada ali, qual o destino desse caminhão. Então eles são muito bem estruturados, são mais de 20 pessoas. Além de que esses indivíduos aí, eles são apontados também como autores de ataques a instituições financeiras. 3 deles já respondem processo na justiça por ataques a caixas eletrônicos ali naquela região, na região sul do estado. Obrigado, Silvão. Um ótimo dia para você. Ok, bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. São 7 horas e mais 19 minutos, 7h19. No próximo bloco, no estúdio, eu recebo o prefeito de Pinheiro, Luciano Genésio, e mais, hein? A candidata Maura Jorge confirma que responde à ação na justiça em entrevista coletiva à imprensa. Assunto para John Coutrin já depois do intervalo. São 7 horas e 23 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. Aqui no estúdio eu recebo agora o prefeito de Pinheiro, Luciano Genésio. Prefeito, bom dia. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos os telespectadores do programa Bom Dia Maranhão. É um prazer imenso estar aqui concedendo essa entrevista. O senhor é prefeito de uma cidade extremamente importante no estado, que é a cidade de Pinheiro, ali na Baixada Maranhense. E nós estamos vendo, inclusive, esse mês em especial, a FAMEM, a Federação dos Municípios, falando sobre a dificuldade, os riscos que os prefeitos enfrentam nesse fim de ano com essa queda significativa no fundo de participação dos municípios. Como é que é gerenciar o município diante de tantas demandas, necessidades das pessoas, mas ao mesmo tempo lidando com dificuldades como essa? Na verdade, é uma estabilidade aí do governo federal, né, justamente quando se surge essa instabilidade devido à crise política que o Brasil vem enfrentando. E reflete nos municípios. No ano passado, por exemplo, todos os prefeitos sabem, e a maioria do povo do Maranhão, do Brasil, acompanhou a perda do Fundeb. Por exemplo, só em Pinheiro foram retirados aí 2,5 milhões sem nem avisar. Tivemos uma dificuldade muito grande, inclusive para pagar o 13º na cidade de Pinheiro. Mas graças a Deus conseguimos pagar no final do ano, das PCs dos professores. E agora gera novamente essa estabilidade, a gente faz um cronograma de repasse anual, né, até para a gente equilibrar as contas
e de repente a gente é pego novamente de surpresa, né? Mas eu espero que os prefeitos, amigos nossos, a gente consiga aí colocar essa estabilidade aí nas nossas finanças ainda, para que a gente possa honrar com o nosso compromisso. Lá em Pinheiro a gente já está preparado com essa perda desses repasses, e eu espero que o próximo governo que venha comandar o Brasil gere mais confiança para nós, prefeitos, que precisamos muito. Nesse balanço, digamos assim, da sua gestão até agora, o senhor entende que qual foi a área que o senhor conseguiu, na sua avaliação, atacar diretamente? Era uma área crítica do município, mas que foi atacada e que deu um resultado, e a população, inclusive, reconhece esse resultado. Roberto, na verdade, a gente, quando se elegeu o prefeito de Pinheiro, assumimos um compromisso com a população. No primeiro minuto, quando eu fui diplomado, eu fui para dentro dos hospitais da nossa cidade. E lá eu vi o caos, até porque nós tínhamos pesquisas da gestão anterior, 69% de rejeição na área da saúde, e hoje a pesquisa atual que nós temos, apenas 17% rejeita a saúde hoje no nosso município. Então é sinal que nós avançamos muito. Mas, como eu sempre digo, a gente não consegue avançar sem fazer parcerias. O nosso município de Pinheiro recebeu, no ano passado, muitas emendas federais, parceria nossa com os deputados federais, que vêm nos apoiando para que a gente desenvolva uma saúde de qualidade em Pinheiro. Nós reformamos 2 hospitais, equipamos todos os 2 hospitais, só agora, recentemente, foram 3 milhões de investimentos só na área de equipamento. Nós temos tudo de última geração nos nossos hospitais, que ainda estamos adaptando. Nós fizemos uma parceria com a UFMA. A UFMA concedeu, na verdade, 20 profissionais, médicos, professores, especialistas para o nosso centro de especialização, onde a gente atende a demanda de Pinheiro, da Baixada Maranhense, assim como o macro-regional. E agora, em menos de 60 dias, o governo do estado assumiu o compromisso com o Pinheiro de a gente colocar o centro de hemodiálise. Ou seja, nós temos 2 hospitais de média complexidade, sendo um materno-infantil, temos o macro-regional, temos centro de especialização, temos todos os postos de saúde reformados e equipados da nossa cidade, que antigamente nós recebemos com 6 equipes apenas, hoje já são 19 equipes de ESF, e ainda por cima a carreta oftalmológica presente, que não tinha isso no município de Pinheiro, e fora isso tudo ainda conseguimos manter o curso de medicina na nossa cidade, ou seja, avançamos muito na saúde do nosso município e atendemos não só os 17 municípios pactuados, e sim mais de 40 na região. Eu ia perguntar sobre isso, quer dizer, para o Ministério da Saúde, são só 17 municípios atendidos nessa pactuação ali, mas até pela localização geográfica ali de Pinheiro, pela região, pela importância da cidade, mais pessoas de outros municípios acaba sendo um grande centro ali, né, de atração, digamos assim, de pessoas que passam por problemas na área de saúde, né, acabam sendo atendidas ali. E na verdade eu conversei com o governador e disse para ele, olha, que tem desafogado aqui os socorrões de São Luís, é Pinheiro. E aí essa parceria, graças a Deus, está ocorrendo de forma muito positiva para a cidade de Pinheiro e também para a região da Baixada. Como é que o senhor avalia esse momento aí das eleições? Nós temos, por exemplo, no caso do eleitor brasileiro, quanto à presidência da República, um número de indecisos ainda muito grande, pessoas que estão absolutamente descontentes em relação à política. Que análise o senhor faz dessa eleição desse ano? Uma análise fria, no momento em que a gente define. O Brasil hoje tem 2 lados. É só pegar as eleições passadas e você fazer a análise, esquerda e direita. Vocês veem os candidatos hoje da esquerda, é o Haddad, do centro-esquerda é o Ciro, é onde vem ali disputando a segunda vaga para disputar as eleições. Da direita tem o Bolsonaro, que é a extrema-direita, e tem o Alckmin. Ou seja, novamente o quadro do Brasil se resume na direita e na esquerda. Só que o Bolsonaro levou vantagem aí pelas suas posições mais firmes em relação à direita. Na minha opinião, vai dar o Haddad no segundo turno com o Bolsonaro. E aí o Brasil vai escolher quem é o melhor presidente para votar. E eu espero que o próximo presidente tenha um compromisso justamente com o nosso Brasil, porque economicamente nós estamos numa situação ruim. E vindo aqui para a questão estadual, a mesma definição, esquerda e direita. Os programas sociais que foram desenvolvidos pelo governo Flávio nos dá hoje a possibilidade, inclusive, de ele vencer as eleições no primeiro turno. E a gente tem trabalhado nesse mesmo mecanismo para que a gente possa fazer parte aí de um governo que possa somar com o Maranhão, como já vem somando. Prefeito, obrigado pela presença aqui na TV Difusora, pela entrevista. Muito obrigado e espero voltar aí mais vezes aí para discutir essa questão da política estadual, principalmente
até porque nós sempre trabalhamos voltado às pessoas mais humildes desse Maranhão. E tenho certeza que as ações sociais vão continuar para que a gente possa tirar o Maranhão do atraso. Obrigado mais uma vez. São 7h29. A candidata ao governo do estado, Maura Jorge, do PSL, convocou uma entrevista coletiva nesta segunda-feira. Ela confirmou que responde a um processo na justiça, mas disse que a candidatura está mantida. A coletiva à imprensa aconteceu na tarde desta segunda-feira em um hotel da capital maranhense. Diante das especulações que só vinham ganhando força em relação a uma possível renúncia, a candidata Maura Jorge, acompanhada de aliados políticos, na oportunidade reafirmou que concorrerá ao governo do Maranhão. Quem conhece Maura Jorge, quem conhece a minha trajetória política e pessoal, sabe que Maura Jorge não é mulher de desistir. Vou continuar nesta luta, porque esta luta, ela não é minha, ela é de milhares de maranhenses que se levantam em todos os rincões desse estado e abraçam uma causa. A ação civil pública movida contra a candidata Maura Jorge se refere à época que foi prefeita de Lago da Pedra e que teria feito publicidade institucional com o intuito de obter promoção pessoal entre os anos de 2009 e 2011. A ação ressalta que a letra M, que aparece em destaque na peça publicitária, fazia referência ao M do nome da candidata. Há pouco menos de 2 semanas das eleições, a candidata pelo PSL, Maura Jorge, está convicta de que nada irá atrapalhar a sua permanência na disputa pelo governo do Maranhão. Candidata que avança nas pesquisas, que anda pelo Maranhão, que tem a identidade do povo, não poder ser candidata por conta de um M, enquanto milhares de ações estão aí por desvio de recursos públicos. Então eu creio na justiça do meu estado e creio no povo que até hoje está nos acompanhando e que vai continuar e vai nos colocar para governar esse estado, querendo ou não os grandes poderosos desse estado. Confira agora a agenda de campanha dos candidatos ao governo do estado para o dia de hoje. Ramon Zapata cumpre atividade de campanha durante esta terça-feira em Bacabal e à noite participa de debate com candidatos ao Senado no município. Flávio Dino grava pela manhã entrevista de campanha e em seguida programa eleitoral. Depois, pela tarde, concede entrevista em TVs na capital. Odívio Neto visita nesta terça-feira os municípios de Caxias, Coelho Neto e Timon. Roberto Rocha visita os municípios Governador Luiz Rocha, Fortuna, Colinas e Presidente Dutra. Maura Jorge grava programa para redes sociais. Rosiana Sarney não teve agenda de campanha divulgada. São 7h32, a participação de John Coutrin aqui no Bom Dia Maranhão. John, um ótimo dia para você. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Ô, John, vamos falar sobre essa reportagem que a gente mostrou agora há pouco, foi a coletiva da candidata Maura Jorge. Ela acha que há uma concentração exagerada, digamos assim, do próprio Ministério Público nessa questão aí, envolvendo o nome dela quando ela estava como prefeita, não é, da cidade. Adalberto, como a própria reportagem já frisou e explicou, a Maura Jorge responde a uma ação de improbidade administrativa lá na comarca de Lago da Pedra. Maura Jorge foi prefeita da cidade e quando ela era prefeita, ela nos órgãos públicos utilizou de propaganda institucional para promoção pessoal, segundo a denúncia feita. É por causa de um M, sim, o M de Maura Jorge, o M destaque, que foi colocado nos órgãos públicos, a propaganda institucional. Isso fere a lei e aí ela foi denunciada e responde a essa ação de improbidade. É claro que o Tribunal Regional Eleitoral, Adalberto, já deferiu a candidatura dela, mas um certo candidato a deputado que está questionando isso. Como é que uma candidata que responde a uma ação de improbidade administrativa teve sua candidatura deferida? Lá na análise dessa ação de improbidade, lá no Tribunal de Justiça, já houve um empate, foi feito pedido de vista e aguarda um posicionamento em relação a isso. Mas é importante destacar que os candidatos têm sim que cumprir o que determina, o que rege a lei e não pode infringir, no caso, o que determina, o que rege a Constituição, as leis estaduais, as leis federais. No caso da Maura, ela como prefeita se utilizou sim desse M, porque logo qualquer cidadão que está numa cidade de Lago da Pedra, que vê o M destaque,
ainda mais na propaganda institucional dos órgãos públicos, faz logo referência atinente ao nome da Maura Jorge. Isso é normal. Cumprindo a tal da impessoalidade, exatamente, né? É óbvio, ela pode alegar uma série de coisas, mas o que vem logo à mente é que o M é de Maura Jorge. É claro, Adalberto, que isso aí foi mais uma entrevista midiática, porque ela acha que vão querer tirar ela das eleições, que ela pode influenciar no segundo turno, até porque a Maura não pontua ainda bem nas pesquisas ao ponto de influenciar nas eleições. Todas as pesquisas até agora indicam a vitória do governador Flávio Dino em primeiro turno. Todas as pesquisas mostram isso. E ainda não há, então, porque a Maura Jorge vai sair da eleição, que vai influenciar no resultado em primeiro ou segundo turno. Bom, então vamos aguardar aí se realmente haverá alguma decisão da Justiça até o dia das eleições, que é o dia 7 de outubro. Vamos falar de novidades aí, notícias em relação a duas candidaturas. Primeiro do ex-prefeito Hildo Marques, lá de Imperatriz, né? O Hildo é candidato a deputado. O Hildo, ele também responde a uma ação de improbidade administrativa, viu, Adalberto? O Ministério Público Eleitoral, o MPE, ele recorreu da decisão do Tribunal Regional Eleitoral que deferiu a candidatura do Hildo Marques. O Ministério Público Eleitoral alega que o Hildo, quando foi prefeito da cidade de Imperatriz, ele fez, né, um evento com os funcionários e colocou em cestas básicas alimentos da merenda escolar do município. Ou seja, ele utilizou a merenda escolar do município para distribuir cestas básicas para os funcionários. Por isso, ele, quando prefeito de Imperatriz, houve uma denúncia formalizada contra ele e ele então responde a essa ação de improbidade administrativa. Aí o Ministério Público Eleitoral entende que o Tribunal Regional Eleitoral não devia ter deferido a candidatura dele por conta disso. Já o Júnior Marreca. O Júnior Marreca, ele que foi prefeito também de Itapecuru, teve suas contas ali rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado e ele então já sabia que ia ser indeferida a candidatura dele no Tribunal Regional Eleitoral, mas ele recorreu, Adalberto. Ainda que já tivesse desistido e colocado o filho dele, o Júnior Marreca Filho, para ser candidato a deputado federal, mas ele ainda tentou, né, reverter essa decisão no Tribunal Regional Eleitoral. Mas só que foi mantido o indeferimento da candidatura do Júnior Marreca. Portanto, o Júnior Marreca está fora das eleições e quem vai concorrer mesmo é o seu filho, o Júnior Marreca Filho, já devidamente registrado e com a candidatura autorizada nessas eleições. Ô John, para fechar, 2 novos vereadores assumindo hoje na Câmara de São Luís? Assumiram o Batista Matos e o Rômulo Franco. Batista Matos é suplente, da mesma forma o Rômulo Franco, Batista assumiu aí no lugar do vereador Marcelo Poeta, já o Rômulo Franco assumiu no lugar do vereador Paulo Vitor, que também é suplente, que estava ali no mandato no lugar do vereador Ivaldo Rodrigues, que é secretário municipal. Portanto, nos seus discursos lá, eles pediram que fosse realizado um debate na Câmara Municipal com os candidatos a governador. Nos seus primeiros discursos pediram que um debate ali fosse realizado entre os candidatos ao governo do Estado do Maranhão. É claro que o tempo é exíguo, mas eles acham que os candidatos devem discutir com a Câmara, dialogar com os vereadores sobre suas propostas para o Maranhão, principalmente para a cidade de São Luís, Adalberto. Obrigado, John. Bom dia. Obrigado, Adalberto. Até amanhã. São 7h38. No próximo bloco, próxima edição da Copa do Nordeste terá mudanças. Vamos falar de esporte com o Laércio Júnior e mais, hein? Aberta a 6ª Semana da Pessoa com Deficiência. Os detalhes com o Eduardo Ericeira já depois do intervalo. A gente volta daqui a pouquinho com Bom Dia Maranhão. São 7h42 de volta, o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado, hein? Foi aberta ontem e se estende até sexta-feira, 6ª Semana da Pessoa com Deficiência. Nós temos os detalhes porque nessa edição o tema central é Escola Inclusiva e o Eduardo Ericeira vai atualizar você com a programação, inclusive, do dia de hoje. Vamos falar com o Eduardo? Eduardo Ericeira está conosco aqui no Bom Dia, participando, trazendo detalhes a respeito dessa Semana Inclusiva. É importante que na educação a gente tenha, de fato, uma educação inclusiva e esse assunto está sendo debatido. Começou ontem, né? Foi aberto ontem, foi até sexta-feira. Vamos lá? Vamos com o Eduardo? Vamos com o Eduardo Ericeira, que tem mais detalhes, mais informações para nós a respeito desse assunto. Eduardo, bom dia para você. Olá, Eduardo. Vai. Olá, muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, um projeto político-pedagógico de extrema importância, garantia de educação a todas as pessoas, uma educação inclusiva. Inclusive, hoje, nesta terça-feira,
será assinado um convênio entre a Secretaria de Educação do Estado e também a escola Helena Antipoff, que é pioneira aí no processo de educação inclusiva, que qualifica, prepara os estudantes, as pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. E a assinatura do convênio nesta terça-feira, hoje, é justamente nesse sentido. Prevê a inclusão de alunos com deficiência no mercado de trabalho. A gente vai falar aqui alguns números para os nossos telespectadores, para as pessoas que estão acompanhando aí o Bom Dia Maranhão, para ter uma dimensão da importância desse centro de ensino da escola Helena Antipoff nesse processo de educação inclusiva. O centro de educação que atende pessoas com deficiência intelectual e múltiplas síndromes a partir dos 14 anos de idade. Até o momento, são 347 alunos incluídos no mercado de trabalho formal e competitivo, com o apoio de 25 empresas parceiras. Essa parceria é muito importante. A partir dessa qualificação já é inclusive o encaminhamento para essas 25 empresas parceiras da escola Helena Antipoff. E todo um trabalho de cooperação técnica para a preparação, qualificação e certificação desses estudantes que estudam nesta escola. O Centro de Ensino de Educação Especial Helena Antipoff é uma instituição aí ligada, coordenada pela Secretaria de Educação do Estado, pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, e é referência há 36 anos na educação de pessoas com deficiência e na inserção no mercado de trabalho. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Ótimo dia para você. São 7 horas e 44 minutos. Agora nós vamos falar de esporte. Laércio Júnior, bom dia para você. Bom dia. Vamos lá. Vamos com a Copa do Nordeste hoje, Adalberto. Na semana que vem teremos a definição e a confirmação de algumas mudanças importantes que acontecerão na próxima competição. Lembrando que o Sampaio Corrêa é o atual campeão e no ano que vem o Maranhão terá 2 representantes. Veja agora. Em 2019, a Copa do Nordeste terá pelo segundo ano consecutivo transmissão ao vivo em canal aberto pela TV Difusora. E com novidades, além do aumento na premiação, a competição terá nova fórmula de disputa. Os 16 times estarão divididos em 2 grupos de 8. Um grupo enfrenta o outro, classificando 4 de cada um para a segunda fase. O sorteio da fase de grupos 2019 será realizado no dia 4 de outubro em Maceió, capital de Alagoas. A competição distribuirá 32 milhões em premiação. Na primeira fase, os valores das cotas por participação serão distribuídos de acordo com o ranking da CBF. O Moto, atual campeão maranhense, é o 14º do Nordeste no ranking nacional e vai receber R$ 510 mil. O Sampaio atualmente é o 8º colocado no ranking nordestino e vai receber R$ 1.420.000 pela participação. Em 2019 estarão na Copa do Nordeste, além dos maranhenses, Vitória, Bahia, Santa Cruz, Ceará, ABC de Natal, Náutico, CRB, Fortaleza, Botafogo da Paraíba, Salgueiro, Confiança, CSA, Altos do Piauí e Sergipe. Equipes que se juntarão a Sampaio e Moto. A Copa do Nordeste, na primeira edição, foi muito bem em audiência, atraindo um público também significativo e atraindo um tipo de anunciante importante. Como se fala muito em regionalização, e esse é um tema cada vez mais discutido, nós achamos que transmitir a Copa do Nordeste faz todo sentido, porque de todas as competições regionais é a mais importante no Brasil. Em 2019, os jogos serão transmitidos pela TV Difusora às 9h45 da noite, às terças-feiras, e aos sábados às 4h30 da tarde. Se prepare que a emoção vai continuar jogando em casa aqui na TV Difusora com as transmissões da Copa do Nordeste a partir de janeiro do ano que vem. Lembrando que só o Esporte Clube do Recife, entre os grandes do Nordeste, não vai participar da Copa do Nordeste. As outras equipes, todas elas, irão participar. Os Gigantes, Ceará, Fortaleza, voltará a disputar a Copa do Nordeste no ano que vem, provavelmente ainda ao comando do Rogério Ceni. E claro, o Moto defendendo o título estadual e o Sampaio defendendo o título da Copa do Nordeste. É aguardar para ver. A Série B do Campeonato Brasileiro está a 10 rodadas do fim. Inclusive hoje teremos a abertura da 29ª rodada. E o Sampaio Corrêa, que poderia ter sido beneficiado pelos resultados favoráveis da última rodada, acabou continuando 6 pontos atrás do primeiro time fora da zona do rebaixamento. O próximo desafio da Bolívia Querida é sábado, 4h30 da tarde, contra o Oeste. O jogo vai ser disputado em Barueri, lá na arena da cidade. E o Tricolor terá o retorno de 4 titulares importantes, hein? O Andrei no gol, retorna à equipe tricolor, o Julinho, lateral esquerdo, o Adilson Goiano no setor de meio de campo e o William Barros. Desses 4,
3 têm retorno assegurado e só um ainda é dúvida em relação à lateral esquerda. Volta o Julinho ou permanece o Alisson? Essa dúvida o técnico Marcinho Guerreiro promete tirar a partir de hoje. Sampaio teve folga ontem, volta a trabalhar daqui a pouco e realiza atividades em 2 períodos nesta terça-feira. Agora vamos mudar de assunto, falar da Série B do Campeonato Maranhense. Ela começa amanhã e tem um jogo interessante, hein? O Timon vai até Chapadinha reencontrar um velho conhecido do torcedor maranhense. O Chapadinha já fez boas campanhas na primeira divisão do futebol maranhense. Depois de um tempo fora, o time volta a disputar a competição e aposta na experiência de alguns veteranos. Como já conheço a cidade de Chapadinha, saí daqui da base, conheci o mundo todo, graças a Deus. Aí eu tenho a felicidade agora de poder ajudar a minha equipe, que me revelou. Espero que eu possa, eu com meus companheiros, fazer uma boa Série B e botar o time de Chapadinha de novo na elite do futebol maranhense. No banco, Edmilson Santos, primeiro técnico da história profissional do clube. E estamos na expectativa de fazer um grande time, de colocar o Chapadinha de volta à Série A do Campeonato Maranhense. É uma dificuldade também em relação ao número de times, né? São 7 times para apenas uma vaga, né? Antigamente era 2 vagas e agora nesse campeonato a dificuldade aumentou. Aumentou pela qualidade dos times que estão na Série B, a maioria são jogadores contratados da Série A, então são times que realmente estão buscando esse campeonato. Pois é, o Edmilson Santos ele vai ter a companhia do Danilo Ferro, que vai ser o comandante do Chapadinha ao lado do Edmilson Santos nessa luta para tentar chegar à primeira divisão de novo. São 6 equipes agora, né? Tivemos a desistência do Sabiá, entre elas, além do Chapadinha e do Timon, tem o Pinheiro, tem o Boa Vontade, o Expressinho e o Juventude de Caxias, que realizou um grande investimento para disputar a competição que começa amanhã. Craque Adalberto Melo. Expectativa grande, né? Expectativa grande. Obrigado, Laércio. Um abraço. São 7 horas e mais 50 minutos, 7h50. Uma dupla maranhense vai representar o Maranhão, vai representar o estado no Festival Nacional de Moda, hein? O repórter Jairo Martins foi conferir a expectativa delas para a 5ª edição do Senai Brasil Fashion. Marielle cuida de toda a parte criativa. Como estilista, é com os lápis que ela passa para o papel seus conceitos e inspirações. No começo, nós pensamos em trabalhar com material diferente. Então, nós buscamos, pesquisamos, até mesmo aqui em São Luís, e resolvemos trazer a sustentabilidade, usando fibras como a juta, a fibra do buriti, que temos aqui no Maranhão, trabalhando em cima do artesanato, que também é confeccionado aqui, e nós trazemos a sustentabilidade na questão do reaproveitamento. Já a Josete materializa toda a criatividade de Marielle. Como modelista, ela dá vida às inspirações que estão nos croquis, usando tesoura e máquina de costura. Vejo como um trabalho muito importante, assim como do estilista, a modelista também. São 2 coisas que têm que andar juntas, o estilista e a modelista. Juntas, elas vão participar da 5ª edição do Senai Brasil Fashion. Ao todo, foram escolhidas 12 duplas de 9 estados brasileiros e elas serão as únicas representantes do Maranhão. É mais uma oportunidade de mostrar o talento de cada estado, de cada departamento regional. Os 3 looks desenvolvidos por essas alunas ainda vão ser confeccionados e apresentados em um desfile profissional na presença de público especializado na cidade do Rio de Janeiro no mês de novembro. E elas pretendem investir na criatividade e em matéria-prima genuinamente maranhense para apresentar o que há de melhor na moda do nosso estado. As alunas estão tendo todo o processo de criação assistido por profissionais. No próximo dia 2, elas seguem para o Rio de Janeiro, para a 2ª etapa do projeto, quando elas vão mostrar o andamento dos trabalhos. Mas a expectativa é para o grande dia em que os olhos da moda nacional estarão voltados para as criações da dupla do Maranhão. Trabalhar com essas pessoas que a gente vê que são pessoas, digamos assim, conceituadas, não só aqui como também no estado, porque aqui nós temos os nossos instrutores aqui dentro do Senai e também temos fora daqui do estado, no nosso estado. Então, para mim, isso é muito importante.
Mostrar o que eu sei fazer, o que eu e a Josete sabemos fazer, mostrar o nosso potencial. E foi maravilhoso também ver que os estilistas, o Lino Villaventura, que será o nosso instrutor. São 7h53. A Associação dos Professores da UFMA acaba de completar 4 décadas em defesa do ensino superior gratuito e de qualidade. A exposição retrata momentos marcantes da história de luta do Sindicato dos Professores da UFMA. Memória que passa pelas conquistas, pelos atos de paralisação, como a greve de fome feita em 1998 em defesa das universidades federais. São 40 anos de história, tudo condensado nas 150 fotografias. Esse trabalho ele traz uma memória dos anos 80, dos anos 70, quando ainda tínhamos a ditadura militar, já num processo final, mas ainda existia. Durante a cerimônia também foram homenageados os professores e professoras que estiveram à frente do movimento docente desde quando era associação. E foi destacada a relevância da existência da Pruma, que faz parte da história do Andes, o Sindicato Nacional dos Docentes, representativo para um grupo de mais de 70 mil docentes. A Pruma é mais antiga do que o nosso Sindicato Nacional, né? É um momento de relembrar muitas lutas do movimento docente no Brasil, que remonta ao período da ditadura empresarial militar e de construção da universidade brasileira. É prazeroso reencontrar amigos de lutas, pessoas que fizeram a história do movimento docente no Brasil e na Universidade Federal do Maranhão. Um momento importante para os professores. É muito importante que a universidade festeje, junto com a Pruma, essa grande data, que são 40 anos da criação da Pruma, e é uma alegria muito grande, porque é o trabalho docente, é a luta dos docentes pela democratização do ensino, da qualidade de vida, dos direitos, né, da pessoa humana, do respeito à dignidade humana. É uma luta muito forte dos docentes no nosso país. Bom dia e até amanhã.